Jair Bolsonaro confirma envio de mensagem com ordem para disparo de fake news sobre o sistema eleitoral. Caso das joias. Polícia Federal marca depoimento de ex-presidente da República simultâneo com sua esposa e de mais 6 pessoas próximas ao casal. Presidente da CPI dos atos golpistas pauta a quebra de sigilo da deputada Carla Zambelli. Feito inédito na ciência. Índia faz pouso histórico no Polo Sul da Lua. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou ao jornal Folha de São Paulo que enviou mensagem numa rede social contra o Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira ao jornal Folha de São Paulo o conteúdo da mensagem enviada ao empresário Meyer Nigri com fake news sobre o processo eleitoral. Abre aspas. Eu mandei, qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior. Eu sempre fui um defensor do voto impresso. Fecha aspas. Se referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e havia falado sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. A troca de mensagem entre Bolsonaro e o empresário levou a Polícia Federal a intimar o ex-presidente para explicar a difusão de mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro. De acordo com a Folha, Bolsonaro conversou rapidamente com a reportagem do jornal durante voo de Brasília para São Paulo, que decolou às 6h24. O ex-presidente estava acompanhado de um segurança. Respondeu apenas a uma pergunta e não permitiu ser gravado. Sobre o depoimento, a PF, marcado para o próximo dia 31, disse apenas que vai lá explicar. A polícia quer ouvi-lo especialmente por conta da difusão de conteúdo associado a fake news, objeto da investigação no Supremo Tribunal Federal. Na conversa encontrada na investigação, Bolsonaro recomenda que se repasse ao máximo o conteúdo. No entanto, ele nega que fazia parte do grupo dos empresários, para o qual, segundo a PF, Nigri repassou as mensagens em que criticava ministros do STF e do TSE, com acusações de interferência no processo eleitoral por terem se manifestado contra a volta do voto impresso. O ex-presidente foi internado nesta manhã no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para fazer exames de rotina. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o advogado Frederico Wassef, o coronel Mauro Cid e outros envolvidos para depoimentos simultâneos no caso das joias. O grupo deve ser ouvido em 31 de agosto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras pessoas ligadas à investigação sobre a suspeita de venda ilegal de joias foram intimadas pela Polícia Federal a prestar depoimentos simultaneamente no próximo dia 31 de agosto. Além de Jair e Michele Bolsonaro, foram convocados pela Polícia Federal Fábio Van Gartner, advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, também advogado de Bolsonaro, Marcelo Câmara, assessor especial de Jair Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro César Lourena Cid, pai de Cid, general da reserva que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar, e Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro. O objetivo dos depoimentos simultâneos é evitar uma possível combinação de respostas. O depoimento do grupo está previsto para o mesmo dia em que Jair Bolsonaro também deve ser interrogado sobre o caso dos empresários que discutiram golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. Bolsonaro passou a tarde de hoje realizando exames de rotina no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da cidade de São Paulo. A previsão é que ele tenha alta nesta quinta-feira. Amanhã, portanto, mais informações agora com o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O presidente chegou no hospital de manhã vindo de um voo rápido de Brasília para São Paulo. O advogado Weinberg acabou de informar que o ex-presidente Bolsonaro está realizando com o seu médico particular Antônio Macedo, do Hospital DOR,
exames preliminares para a realização de 3 possíveis intervenções cirúrgicas invasivas no mês de setembro próximo. O que acontece é o seguinte, fala-se em refluxo, serão, se necessárias, cirurgias pequenas, mas todas decorrentes da facada recebida pelo ex-presidente lá em Juiz de Fora. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, informou que o presidente recebe alta amanhã, quinta-feira, e segue para Barretos, no interior de São Paulo. A Polícia Federal já confirmou a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele, do advogado Asser e de Mauro Cid para depoimento da Polícia Federal no próximo dia 31 da outra semana. A Polícia Federal está adotando uma técnica diferente. Ela quer ouvir simultaneamente os 4 para evitar que ouve um, depois esse um vai lá, conta a narrativa, outro fala da prova que viu. Então, assim, a Polícia Federal, pela primeira vez, estabeleceu esse critério. A Câmara aprovou por 379 votos a favor e 64 contrários o texto base do novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos do governo. O projeto voltou para a análise dos deputados após mudanças aprovadas pelo Senado. Todos já votaram no plenário? Está encerrada a votação. Eu achava que... A felicidade Brasil! A felicidade Brasil! 379 sim, 64 não. Muito bem. Um total de 443 estão aprovadas as emendas. A votação no Congresso foi dividida em 2 etapas. Na primeira, os deputados receberam as mudanças que foram feitas pelo Senado. E foram 379 votos a favor e 64 contra. Essas alterações feitas pelos senadores e mantidas pelos deputados tiram das regras do arcabouço o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é um recurso que seria destinado para custear e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, Militar e o Corpo de Bombeiros, além da saúde e da educação. Os repasses do Fundo Constitucional vêm da União e entram nos cofres do Distrito Federal. Em seguida, a Câmara derrubou um item incluído durante a tramitação no Senado e defendido pelo governo. Dessa vez, o placar foi 423 a favor e 19 votos contrários, ou seja, esse item também foi rejeitado. O artigo retirado permitia ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Na prática, isso abriria um espaço fiscal de até 40 bilhões de reais para o Executivo gastar no próximo ano. O deputado Cláudio Cajado, relator das emendas no Senado Federal, disse os motivos pelo qual elas foram rejeitadas. De acordo com Cajado, o texto que havia sido proposto pela Câmara apresentava uma regra fiscal mais responsável, com viés social e com mais controle de despesas. Portanto, eu achei por bem, junto dos líderes, rejeitar as emendas, a maioria delas tratava de redação, que nós preferimos, como foi dito, do texto da Câmara, e por isso, presidente, eu mantenho todas as rejeições das demais emendas, por entender que o texto da Câmara, majoritariamente, representa aquilo que o governo, os parlamentares e o conjunto da sociedade brasileira pensa de uma regra fiscal que traga previsibilidade, que traga responsabilidade com viés social, mas, acima de tudo, controle as despesas e a trajetória da dívida pública. Cajado ainda destacou que a mudança não era necessária e não devia ser tratada no regime fiscal, uma vez que a brecha pode ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Durante o discurso na sessão plenária ampliada da 15ª cúpula do BRICS desta quarta, o presidente Lula afirmou que a criação de uma moeda única para transações comerciais entre Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul reduzirá as vulnerabilidades dos países. Nesta quarta-feira, aconteceu o segundo encontro da 15ª cúpula do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. O presidente brasileiro declarou que é preciso um sistema financeiro internacional, que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajudem os países de baixa e média renda a implementarem mudanças estruturais. Precisamos de um sistema financeiro internacional que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajude os países de baixa e média renda a implementarem mudanças estruturais. Isso só ocorrerá com representatividade adequada nas instituições de Bretton Woods e seus fundos climáticos. Lula criticou os atuais modelos de financiamento globais, que, segundo ele, são prejudiciais aos países em desenvolvimento. É inadmissível que os países em desenvolvimento sejam penalizados com juros até 8 vezes mais altos do que os que cobrados dos países ricos. É preciso aumentar a liquidez, ampliar o financiamento concessional e, por fim, as condicionalidades. O sistema multilateral de comércio deve ser reavivado para voltar a atuar como ferramenta para um comércio justo, previsível, equitativo e não discriminatório. Ele destacou que o novo Banco do Desenvolvimento do BRICS pode oferecer alternativas de financiamento mais adequadas às necessidades dos países do Sul. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento adequadas às necessidades do Sul global. Tenho certeza de que, sob a liderança da minha companheira Dilma Rousseff, o banco estará à altura desses desafios. A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades. Lula também citou a guerra na Ucrânia e falou em se juntar para um pronto cessar-fogo. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. E a seguir, presidente da CPI do 8 de janeiro diz que comissão não vai investigar o caso das joias. Ministro da Justiça diz que o governador do Distrito Federal não autorizou o uso da Força Nacional de Segurança no dia dos ataques antidemocráticos. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.